Se você sabe que você está perdoado de todos os seus pecados e que não há mais condenação da parte de Deus contra você, a primeira tendência, você pode pensar, é que essa pessoa então vai usar isso como uma capa para continuar vivendo o pecado. Continuar transando com o namorado, ter um caso fora do casamento, ver pornografia, ser desonesto nos negócios, falar mal dos outros, ser um mentiroso. Não, ao contrário. Saber isso, que você foi perdoado graciosamente por Deus, que Deus lhe libertou da lei do pecado e da morte, e que Ele castigou o seu pecado na carne de outro, Jesus Cristo, isso vai na verdade despertar em você um amor e uma gratidão a Deus indizíveis, inexplicáveis, a ponto de você dizer: meu Deus, a coisa que eu mais quero na minha vida é te agradar e fazer a tua vontade. Tudo começou lá no Éden. Deus criou o primeiro homem, colocou no paraíso, o submeteu a um teste. O homem caiu, precipitou toda a raça humana no pecado. É claro, tudo isso foi exatamente como Deus havia planejado. Precipitou a raça humana toda no pecado. Deus manda o seu Filho que paga o pecado é castigado, a lei é cumprida plenamente em Cristo Jesus. Cristo volta uma segunda vez e ressuscita o seu povo, aqueles que creem nele, e agora, diante de Deus, haverá uma nova raça, tirada da raça humana, que é chamada na Bíblia de um novo homem. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. E esse povo novo, ele não poderá mais pecar. No segundo paraíso, que é superior ao primeiro, o pecado não mais poderá entrar. Quando Deus criou o primeiro, o mal era uma possibilidade. O pecado poderia entrar, mas no segundo paraíso, o novo céu e a nova terra, a restauração de toda a criação, o pecado não pode mais entrar. Daí o drama da redenção, toda a história da Bíblia é exatamente isso, é Deus preparando tudo para que no final, novos céus e nova terra, com a humanidade redimida, onde seres morais que voluntariamente estão com Deus e em cujo coração não pode mais entrar o pecado. Por isso era preciso todo esse processo doloroso, em que Deus mostre a sua justiça na condenação de pecadores, mandando-os ao inferno pelo pecado que eles cometeram e de maneira justa condenando-os, e Deus mostre a sua misericórdia salvando aqueles que Ele quis através da obra completa do seu Filho Jesus. Esse é o plano, para que a lei, o preceito de Deus, da lei de Deus se cumprisse em nós. E o nós aqui, vocês já viram que o segredo todo é a gente ser parte do nós, né? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Quando Paulo diz nós, ele diz ele e aqueles a quem ele está escrevendo a carta, aos cristãos de Roma, que ele define dizendo que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Cristo fez na cruz se aplica somente aos que agora não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não me entenda mal. Eu não estou dizendo que se você parar de andar na carne pelo seu esforço pessoal e você então se esforçar para andar no Espírito, então mais nenhuma condenação virá para você. Não. O que ele está descrevendo aqui é simplesmente o estado da pessoa diante de Deus e não a experiência na vida diária. Experiência na vida diária ele vai descrever a partir do verso 5. Mas o que ele está dizendo é que Deus fez tudo isso para um povo que, como resultado da obra de Cristo, eles não estão mais na carne, como aquele homem do capítulo 7. O contraste é com o capítulo 7. No capítulo 7 o homem está dizendo: eu sou carnal, vejo na minha carne não habita mal, bem nenhum, a minha carne luta contra mim, estou escravo da carne. Não é isso o grito do homem no capítulo 7? Mas agora, em Cristo Jesus, não estamos mais na carne, mas no Espírito. É outro status diante de Deus. Vida no Espírito significa que nós somos perdoados dos nossos pecados, que nós somos recebidos por Deus, justificados por Ele, não há mais nenhuma condenação, porque o Espírito de Deus em Cristo Jesus nos aplica todos os benefícios. Por isso, o preceito da lei se cumpre em nós, nós somos livres da condenação, não há mais nada que Deus tenha contra nós. Esse é o resumo do Evangelho que está diante de nós.
Eu quero terminar com algumas aplicações práticas para nós, queridos. O que é que isso tudo tem a ver comigo? Pode parecer teologia, mas toda teologia tem uma finalidade prática. Se você entendeu bem essa verdade e você se apropriar dela como filho de Deus, olha os efeitos que isso vai trazer. Primeiro, certeza de salvação. Existe uma alegria maior do que essa, você ter certeza de que não há mais nenhuma condenação do Todo-Poderoso contra você, que apesar de você ser o que é, de você fazer o que você faz, Deus não vai mais lhe tratar como pecador, nem vai condenar você pelos seus pecados ao sofrimento eterno. Alegria de saber que Deus me aceitou apesar de que eu sou, e que Ele não tem mais contra mim absolutamente nada que me condene. Certeza de salvação. Segunda coisa, prática disso aqui, você aprender a se perdoar. Tem muita gente que cai em pecado, pede perdão a Deus, se arrepende genuinamente, pediu perdão a Deus, e a Bíblia garante que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, mas essa pessoa não se perdoa, ela continua se condenando, e porque ela se condena, ela vai condenar o marido, e porque ela se condena, vai condenar a esposa, vai condenar os filhos, vai condenar os pais, vai condenar os vizinhos. Você já conviveu com gente que condena todo mundo? Existe um problema com essa pessoa, é que ela se condena a si mesma, ela não compreendeu o Evangelho se ela é cristã, ela não compreendeu o Evangelho. O privilégio de você viver com uma consciência em paz diante de Deus, não porque você é reto, porque você não é, você é um pecador, e essa justificação não transforma você num santo, mas muda a maneira como Deus lhe trata. Você continua sendo um pecador, só que agora um pecador que foi livre das consequências do seu pecado, não por nada que você fez ou mereceu, mas por conta de Deus que enviou o seu próprio Filho para na carne dele castigar o seu pecado, Então pare de condenar os outros, aceite o perdão de Deus na sua vida. Aceita o perdão de Deus na sua vida. Preciso dizer aqui ainda, em termos de consequência prática, que eu não conheço uma doutrina que mais estimule as pessoas a viver uma vida santa do que essa. Porque a princípio pode parecer o contrário. Se você sabe que você está perdoado de todos os seus pecados e que não há mais condenação da parte de Deus contra você, a primeira tendência, você pode pensar, é que essa pessoa então vai usar isso como uma capa para continuar vivendo o pecado. Continuar transando com o namorado, ter um caso fora do casamento, ver pornografia, ser desonesto nos negócios, falar mal dos outros, ser um mentiroso. Não, ao contrário. Saber isso, que você foi perdoado graciosamente por Deus, que Deus lhe libertou da lei do pecado e da morte, e que Ele castigou o seu pecado na carne de outro, Jesus Cristo, isso vai, na verdade, despertar em você um amor e uma gratidão a Deus indizíveis, inexplicáveis, a ponto de você dizer: meu Deus, a coisa que eu mais quero na minha vida é te agradar e fazer a tua vontade. Quando você pecar, você vai corar de vergonha, você vai dizer a Deus: meu Deus, eu não entendo como eu fiz isso. Como é que eu pude fazer isso depois de tudo que o Senhor fez por mim? Eu ainda insisto em fazer essas coisas pelas quais o meu Redentor morreu. Faz toda a diferença na vida do crente. O crente verdadeiro, ele diante dessa doutrina, ele se enche de anseios de santidade e de servir a Deus, e de alegria na presença de Deus. Ele quer ser reto, ele quer ser santo, ele quer viver em paz com todos os homens, ele quer praticar o bem, não para ganhar alguma coisa, mas porque ele já ganhou, porque ele já recebeu, e ele quer viver dessa maneira. Queira Deus nessa noite aplicar, querido, essa palavra no seu coração, e que você possa sair daqui hoje à noite se regozijando nessa grande salvação. Talvez você diga assim: pastor, eu sou um pecador inveterado, eu sou um pecador que eu já perdi as esperanças em mim mesmo. E eu vou dizer para você: amém, que bom, porque você então chegou no ponto em que você pode entender que não é pela sua justiça, mas é mediante a justiça de outro, não é pelo seu poder, mas pelo poder de outro. Vocês notam que todas as ações descritas aqui são ações atribuídas a Deus,
Não tem mais condenação porque Deus estabeleceu uma lei de liberdade que nos livra da condenação. Não há mais condenação porque Deus enviou o seu Filho. Não há mais condenação porque Deus fez o que era impossível para a lei. Não há mais condenação porque Deus condenou na carne o pecado. Não há mais condenação porque Deus fez com que o preceito da lei se cumprisse em mim. A salvação do começo ao fim é obra de Deus, não é obra sua. Por isso não há nada que nessa noite impeça você de reconhecido que você é um pecador, que merece essa lei do pecado e da morte, que merece ser condenado. Você pode chegar para esse Deus nessa noite em oração mediante Jesus e dizer: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Não é você que tem que dar uma chance a Deus, mas Deus tem que dar uma chance para você, não é? É você que tem que vir para Ele. Às vezes eu ouço pregadores dizendo assim: dá uma chance para Deus, gente. Levanta a mão, aceita Jesus, Deus está lá esperando você. Não, querido. É o contrário. É o contrário. É você que tem que chegar para Ele e dizer: tem perdão para mim? Será que o Senhor pode ter misericórdia desse pecador indigno? Será que o Senhor me aceita em Cristo Jesus? E se você vier com o coração quebrantado e arrependido, eu lhe digo aquilo que Jesus Cristo disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o mandarei embora. Que essa verdade seja realidade na sua vida nessa noite. Amém. Oremos. Em Efésios 2:8, Paulo nos lembra: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Este versículo nos assegura que a salvação é um presente, um dom que recebemos pela graça e não algo que podemos conquistar. É fácil cair na armadilha de pensar que precisamos fazer algo extraordinário para merecer a salvação, mas a verdade é que já foi feito tudo o que era necessário por Cristo. A certeza de salvação vem também do testemunho das Escrituras. Em Romanos 10:9, Paulo nos ensina: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta promessa revela a simplicidade do Evangelho. Fé em Cristo e confissão de sua soberania são o que nos traz a salvação. Não precisamos de visões, experiências místicas ou garantias emocionais. O que devemos buscar é o apoio nas promessas de Deus, que são verdadeiras e imutáveis. A segurança da salvação é uma doutrina que ressoa profundamente em nossa identidade como filhos de Deus. Em João 10:28, Jesus declara: e eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Aqui, Jesus nos assegura que, uma vez que pertencemos a Ele, estamos seguros em suas mãos. Nenhuma circunstância, pecado ou crises podem nos separar do amor de Deus. Isso é um convite à paz e à confiança, independente das lutas que enfrentemos.